Vamos tratar aqui brevemente do tema a incerteza que retorna à economia global a partir da contaminação de duas graves crises financeiras na Europa e nos Estados Unidos. A primeira, fruto de insolvências, de superendividamento dos estados nacionais da Grécia, da Irlanda, de Portugal, um pouco da Itália, da Espanha, que, de certa forma, alguns meses atrás, obrigaram o Tesouro da Comunidade Econômica Europeia a assumir esses passivos como passivos públicos, ou seja, como dívida pública. A segunda, a crise bem mais recente do Tesouro norte-americano, fruto de uma disenção interna interpartidária, republicanos e democratas, com vistas a enfrentando o problema de elevação do teto da dívida pública norte-americana. Na verdade, essas duas crises, elas têm uma origem comum. É a solução ou a equação que o governo Obama deu em 2008 à crise financeira norte-americana. Essa solução, que também é comum ao caso europeu, tem o seguinte aspecto que as nivela na perspectiva das consequências que hoje nós temos. Os tesouros públicos, ou seja, a dívida pública, assumem os passivos, chamados passivos tóxicos, ou os passivos podres que estavam no sistema financeiro, e os tornam líquidos. Portanto, nesse momento você sai da crise e gera um processo de aparente normalidade do sistema econômico. Acontece que o volume e a forma dessa solução, ela gera um superendividamento dos estados nacionais. Como o Tesouro americano já era um tesouro endividado na faixa assim de uns 4 trilhões de dólares, depois da gestão dessa crise de 2008, ele mais que dobra a sua dívida pública, tanto que o limite que precisaria ser alterado agora, em 2011, era um limite acima de 14,3 trilhões de dólares. Números que o telespectador sequer consegue imaginar. Isso é mais ou menos 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes, o produto interno bruto do Brasil num ano. Como se o Brasil tivesse 10 anos de produção contínua. Isso tudo é o tamanho dessa dívida pública que foi incrementada de forma absolutamente extraordinária nesse processo do governo Obama. Ora, isso cria um problema para frente, um problema de gestão pública, de gestão econômica, na medida em que um país como os Estados Unidos, que conduzem duas guerras, agora sim colocaram marginalmente uma terceira na Líbia, que tem todo um programa importante de espacial, que tem seus programas atômicos, que tem, enfim, frotas e bases militares globais. Isso é um país gastador, é um país que tem uma enorme presença do Estado no gasto econômico, principalmente militar, e com a assunção desses passivos financeiros, a situação se tornou insuportável para a perspectiva do Estado, ao mesmo tempo de bem-estar social, e um Estado de financiamento e promoção da guerra ou da segurança americana. Então, na realidade, a crise internacional dos dois centros da economia global, ela está contaminada por excesso de endividamento que é fruto da socialização
de perdas financeiras de 2008, sem as correspondentes responsabilidades privadas em relação aos ônus ou às causas provocadoras dessa crise. No que diz respeito ao Brasil, particularmente nos interessa tirar conclusões ou tirar ilações dessa crise, imediatamente não nos devem acontecer choques de maior densidade, de maior profundidade. Para o imediato, ou seja, para enfrentar o semestre, o Brasil tem um relativo colchão de reservas internacionais, tem uma situação relativamente bem forjada, bem formada. No entanto, não nos enganemos que isso seja um lenitivo, seja uma solução pronta para todas as possibilidades críticas que pode advir do agravamento de uma crise financeira internacional. Afinal, a economia brasileira depende de dois vetores externos muito importantes para o seu chamado equilíbrio macroeconômico. O primeiro é a exportação de commodities, que é hoje a principal fonte de geração de divisas na exportação. E o segundo são os fluxos de capital estrangeiro que vem irrigando e até excessivamente irrigando o balanço de pagamentos, provocando um processo de supervalorização do real. Esses dois fatores, esses dois vetores, havendo um aprofundamento da crise externa, eles devem amainar, cessar e se tornarem fatores de fuga e não de ingresso de capital. Portanto, a crise nos coloca numa situação em que nós precisaríamos rever a nossa inserção externa. Isso, em parte, é algo que possa provocar dificuldades a curto prazo, mas é algo que cria a oportunidade do Brasil sair um pouco de uma sinuca, de bico, como se diz na linguagem popular, porque a nossa inserção externa, que depende muito da exportação de commodities, matérias-primas, agropecuárias, minerais, etc., e depende muito do ingresso de capital estrangeiro, não é uma inserção boa. Portanto, nós temos a possibilidade de fazer uma transição para uma economia menos dependente dessa forma de inserção externa. É claro que inserção externa nós vamos ter permanentemente, que nós estamos no mundo. Lembrar que o Brasil hoje tem 100 milhões de trabalhadores na sua população economicamente ativa, que são as pessoas de 16 anos até 60, que estão ocupadas ou que estão procurando emprego. Lembrar também que nos próximos 10 anos nós vamos ter ingresso de novos 2 milhões de trabalhadores na população economicamente ativa. Então vamos chegar a 2020 com 121 milhões de brasileiros na sua população economicamente ativa. Então nós precisamos ver que o país precisa ter uma economia e uma inserção internacional compatível com o tamanho da força de trabalho que precisa ocupar-se, precisa ganhar o pão de cada dia e, portanto, precisa ultrapassar essa situação desfavorável, resolvendo as situações e as necessidades básicas que acometem a todos os cidadãos. Portanto, a primeira lição que nós temos que tirar ou que lembrar na situação de crise global é que a primeira prioridade que o país precisa cuidar é de resolver a questão do emprego, da totalidade da sua força de trabalho ativa e daquela que vai entrar, os jovens que vão entrar nos próximos 10 anos na população economicamente ativa, de sorte é que nós tenhamos condições de
passada essa tormenta, nós ingressarmos num panorama de desenvolvimento com dignidade e com o mínimo de condição de respeito às necessidades básicas da população, ao direito de cidadania, ao emprego de toda essa massa de gente que precisa ganhar o pão de cada dia e principalmente a capacidade dessas pessoas exercerem e exercitarem com liberdade as suas condições humanas e cidadãs que, obviamente, dependem de um sistema econômico minimamente ligado a direitos sociais. Então, basicamente, essa lição que nós podemos tirar da crise e entrar e sair dela cuidando e prestando atenção à população e à população mais simples como prioridade máxima, ao inverso do mercado que sempre está pensando em cortar empregos e cortar direitos sociais. Muito obrigado.